Olá, Itavuano! Na aula de hoje a gente vai falar sobre aquisição de imunidade e os diferentes tipos de imunização. Primeiro a gente vai falar da imunização natural, que é aquela que acontece naturalmente na nossa vida, sem que a gente provoque ela. Existem dois tipos, imunização natural ativa e imunização natural passiva. A imunização natural ativa é quando a gente entra em contato com o antígeno. Então, a gente entrou em contato com o vírus da gripe. O nosso organismo vai produzir anticorpos contra aquele vírus e vai criar uma resposta imunitária. Com isso, ele cria o que a gente chama de memória imunitária. Se a gente entrar em contato com o mesmo vírus, o nosso corpo já sabe se defender. A imunização natural passiva é aquela quando a gente recebe os anticorpos prontos, que é o caso do aleitamento materno. Por que existem tantas campanhas incentivando o aleitamento materno? Porque no leite da mãe estão anticorpos e isso ajuda na construção do sistema imunitário do bebê. Então, aquele anticorpo não foi o corpo do bebê que produziu, ele recebeu através do leite da mãe, por isso que é passiva. Agora também tem a imunização artificial, que é aquela que a gente provoca de alguma forma, que também é subdividida em ativa e passiva. A imunização artificial ativa é quando a gente provoca o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos, que é o caso da vacina. Então, você toma uma vacina para o seu organismo produzir anticorpos contra aquele antígeno, porque se você, em alguma eventualidade, entrar em contato com o antígeno, o seu corpo já sabe se defender. E tem a imunização artificial passiva, que é quando você já recebe os anticorpos prontos, através de um soro. Esse soro não é aquele que quando você tá com dor de barriga, você toma na veia 1 litro de soro. Não é esse, tá? É o soro de imunização, que pode ser contra o tétano, contra a picada de algum animal peçonhento. Então, você sofreu um acidente na quadra da escola, Deus me livre, e aí você se cortou. No hospital, eles vão administrar o soro antitetânico. Então, não adianta te dar uma vacina, porque você já pode ter entrado em contato com a bactéria do tétano. Então, ele vai aplicar o soro que já tem os anticorpos, porque se você entrou em contato com a bactéria do tétano, esses anticorpos vão destruí-lo. Então, enquanto a imunização artificial ativa, ela acontece criando uma resposta imunitária para defender o seu organismo, a imunização artificial passiva já é no caso que você entrou em contato com aquilo e você precisa proteger o seu corpo. Agora a gente vai falar especificamente sobre soros e vacinas. São instrumentos importantíssimos no nosso sistema de saúde para a imunização das pessoas. A vacina, ela é uma ação preventiva, é para evitar que as pessoas adoeçam. Então, vocês estão vendo na televisão falando da importância de se vacinar contra a gripe, porque é uma forma de você não pegar a gripe e se você tiver sintomas, essa doença será descartada porque você já foi vacinado. Como a vacina ela é fabricada? Utiliza-se o antígeno, o agente causador da doença. Então, quando a gente toma a vacina, naquela vacina tem um antígeno enfraquecido, parte dele, ou ele morto. Esse antígeno, que como está enfraquecido, como é só uma parte dele, não consegue te deixar doente, mas ele provoca uma resposta imunitária. E aí o seu corpo produz anticorpos contra aquele antígeno. Se você entrar em contato com aquele causador da doença, o seu corpo já tem uma receita de anticorpo, ele já sabe como produzir aquele anticorpo para se defender. Então, vacina, prevenção.
para evitar que você fique doente. Já o soro é um tratamento, é quando você já entrou em contato com o antígeno. Então, no soro, ao invés de conter o antígeno, já contém os anticorpos. Por exemplo, uma picada de uma serpente. O veneno da serpente, ele age rapidamente no nosso corpo, mais rápido do que o nosso sistema imunitário consegue agir. E aí ele pode ter sequelas graves ou até mesmo levar ao óbito. Por que existe o soro antiofídico, o soro contra o veneno das serpentes? Porque no soro já tem um anticorpo que vai entrar na sua corrente sanguínea e vai destruir aquelas toxinas. E como ele é fabricado? Pega-se o veneno da serpente, inocula no cavalo. Por que eles usam os cavalos na produção do soro? Primeiro, porque a quantidade de sangue em um cavalo é muito maior do que em um ser humano. E segundo, porque o sistema imunitário do cavalo tem uma resposta rápida. Então, quando eles inoculam um pouco de veneno no cavalo, isso não vai deixá-lo doente, não vai ser fatal, porque o sistema imunitário dele consegue produzir os anticorpos para destruir as toxinas do veneno. Depois de inoculado, eles vão retirar o sangue do cavalo, faz a sangria, e vão separar os glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos, que são as células que transportam os gases no nosso corpo, são devolvidos para o cavalo. Os glóbulos brancos, que são as células do sistema imunitário, vão ser utilizados para produzir o soro. Então, o soro, ele é administrado quando você já entrou em contato com o antígeno. Diferente da vacina. A vacina é prevenção, é antes de você ter entrado em contato. O soro é depois, você já ficou doente e você precisa de um tratamento. E não é à toa, só no ano passado, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, até novembro, foram notificados 784 acidentes com cobras em todo o Paraná. 80% deles envolveram jararacas e, em segundo lugar, as picadas de cascavel. A jararaca, ela tem mais acidente porque ela fica na palha, nas folhas, no pau podre, assim, e fica... Então não dá para perceber muito, e a pessoa esbarra onde que dá o bote. E apesar de existirem soros específicos para cada tipo de cobra, o processo de produção de todos eles segue o mesmo padrão. E é justamente esse processo que nós vamos acompanhar a partir de agora. Todo o processo de produção leva em torno de 6 meses e é neste laboratório que são realizados os primeiros preparos. Enquanto isso, a serpente está no freezer. As baixas temperaturas servem para desacelerar o metabolismo do corpo do animal e assim as reações ficam mais lentas, o que torna o procedimento mais seguro. Quando virar a serpente e ela ficar bem lenta, assim, meio paradinha, tá no ponto. Aí sim, a equipe consegue retirar o veneno simulando uma picada. Uma pequena quantidade, aqui tem 0,3 ml, já é o suficiente. Afinal, serão misturados venenos de mais 5 espécies de jararaca. A gente junta esses venenos, purifica, mistura, purifica, seca eles, a gente seca eles num processo chamado liofilização, tá? E dilui e aplica uma pequena quantidade. Para você ter uma ideia, essa quantidade que eu tenho aqui, dá para aplicar e para produzir o soro, que é produzido através da aplicação no cavalo, dá para aplicar em 30 cavalos. São eles que vão produzir os anticorpos. Depois de um mês, o sangue dos animais é coletado e vem para este laboratório. É separada o sangue total do plasma e a gente faz essa retirada do plasma, onde está contido os anticorpos
produzidos pelos animais. E é daí que vai sair o soro. O material vai para uma bolsa menor e segue para os testes de controle de qualidade. Aprovado, vai para a Câmara Fria e está pronto para ser enviado ao Ministério da Saúde e para os estados. Para essa semana, vocês têm uma atividade para nota que deve ser entregue no Google Sala de Aula até o dia 2 de junho. Vocês vão pegar a carteirinha de vacinação de vocês e vão escolher uma das vacinas que vocês tomaram. E aí vocês vão pesquisar sobre essa vacina e a doença que ela protege. Então, vocês vão pesquisar para que serve aquela vacina, porque nem toda vacina tem o nome da doença. Então, às vezes, só de olhar o nome, você não sabe qual é a doença que ela protege. Por isso que vocês vão ter que pesquisar para que ela serve. Vão pesquisar quando ela deve ser tomada, se é uma dose única, se não, se a pessoa tem que tomar 2, 3 doses, com qual idade que essa dose deve ser administrada. Qual é a história dessa vacina? Então, por que resolveram fazer essa vacina? Quando ela foi criada? Quando que ela entrou no calendário nacional de imunização? Falar brevemente sobre a doença que ela previne, então o que essa doença pode causar no nosso corpo, e colocar as referências. Então, de onde vocês tiraram essas informações? Se foi de um livro, coloca o nome do livro e o autor. Se foi da internet, que é o mais provável, vocês vão colocar o link do site que vocês tiraram. Aí é para colocar o link completo. Então, por exemplo, mundoeducação.com.br/vacina/BCG. Então, vocês vão colocar aquele link compridão, o link todo, nas referências. Eu vou deixar um documento aberto lá nas atividades, que aí é só vocês preencherem com as pesquisas de vocês. Não vai precisar mandar foto do caderno. Qualquer dúvida, deixem uma mensagem no Google Sala de Aula. Bons estudos, cuidem-se!